dispositivo condutor de ideias. E isso foi algo que eu inventei, é uma hipótese minha. Cara, eu não tenho ideia, parece que eu tô parado no tempo, sabe? As outras pessoas parecem muito mais criativas do que eu. Como fazer seu cérebro explodir de ideias? Eu vou tomar um banho e já volto, peraí. Eu tava treinando agora, tava correndo na esteira, na verdade. E quem já correu na esteira sabe que é horrível. Porque quando a gente tá correndo na esteira, você pensa em tudo, menos que você nunca consegue ter concentração ali pra correr, né? Se você tem ansiedade igual eu sou ansioso pra caramba. Quando eu tô correndo, eu penso em tudo menos na esteira. Porque eu penso, nossa, meu pé tá doendo, nossa, minha panturrilha tá doendo. Nossa, o tempo não passa, meu Deus do céu. Nossa, eu corri esse tempo tudo, foi 30 segundos. Aí eu olho pra quantidade, a distância, eu corri, passou 500 metros, passou 1 quilômetro só, meu Deus. Eu penso na pessoa que tá fazendo exercício atrás de mim. Nossa, cara, a pessoa ali tá, caramba, ela não vai sair daquele exercício, daquele aparelho, não. Então, quando a gente está correndo ou fazendo algum esporte, muitas das vezes a gente pensa em milhares de coisas, mas nunca consegue focar, direcionar o pensamento ali. E sabe por que acontece isso? Uma das minhas hipóteses é que é por conta da dopamina, né? A gente sabe, fala de dopamina aí, a vida inteira a gente fala de dopamina. A dopamina é felicidade, dopamina não sei o que lá. Esse é o primeiro ponto. O que é a dopamina? A dopamina ela é um neurotransmissor que ela contribui muito para a reação investigativa. O que é isso, Gustavo? É o seguinte, imagina que quando você está aprendendo algo, quando algo te chama atenção e aquilo é interessante, o seu corpo libera a dopamina exatamente para que você continue engajado naquilo. Então, quando você tem dopamina liberada, você tem mais engajamento, o que a gente chama de reação investigativa. E é por conta disso que vem o prazer, porque o seu corpo começa a liberar dopamina e você começa a ficar mais interessado naquilo. Então, tem uma associação. Essa é uma explicação bem simplista. E uma coisa interessante é que a dopamina está relacionada à memória. Ela está relacionada a essa reação investigativa, como eu falei. Então, olha que loucura. E eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. Tem aqui, eu vou colocar uma referência aqui agora na tela, em que mostra que uma sessão de exercício físico, ou seja, você sair lá, fazer uma vez exercício físico, 30 minutos, numa intensidade moderada, é capaz de liberar dopamina. E então, a dopamina liberada, você tem mais vontade ali de aprender. Liberando dopamina, você estimula a sua memória, só que talvez você esteja fazendo isso de uma forma errada. Gustavo, o que você está falando? Questão de ideia. Você falou que você ia me ensinar a ter ideia. Você está falando de exercício físico, correr na esteira, dopamina. Meu Deus, o que você está arrumando da sua vida? Você me disse que está sem ideia. Então agora, para contextualizar, você vai entender. Você me falou que você está sem ideia, que você tem vontade de ter mais ideia. E eu tô te falando que a dopamina ela está relacionada a esses aspectos, já que ela estimula a memória, estimula o aprendizado, estimula várias coisas. E a gente sabe que o exercício físico libera a dopamina, né? Como eu mostrei. Então, agora é só a gente direcionar isso para você conseguir ter ideias. E agora que eu chamo de dispositivo condutor de ideias. E isso foi algo que eu inventei, é uma hipótese minha. O que eu faço quando eu vou correr, quando eu vou fazer algum exercício físico? Eu não coloco música para escutar. Eu gosto muito de ficar com fone, né, escutando alguma coisa, exatamente por conta da minha ansiedade. Eu sou ansioso pra caramba. Se eu não tô de fome, se eu não tô escutando algo, eu fico pirado. Eu não consigo fazer 10 minutos porque meu pensamento vai, porque meu pé tá doendo, minha panturrilha tá doendo, ou o que seja que eu tô fazendo. Então, esse dispositivo condutor de ideias, você vai colocar um podcast para você escutar. Mas o porquê que eu acho e por que eu criei esse nome, dispositivo condutor de ideias? Por que eu acho que isso funciona muito? Imagine só que você está escutando um podcast, seja uma, duas pessoas, sei lá quantas, mas que te traz uma reflexão e quase que um debate interno, como eu mencionei. Imagine que as pessoas estão falando que, de fato, comer açúcar com terra é algo muito bom. Sei lá, eles estão discutindo. Esse foi um exemplo muito ruim, né? Não tem nem sentido esse exemplo. Mas sei lá, eles estão falando lá que o futuro do mundo é o digital. Que daqui 20 anos não vai existir mais profissões que demandam esforço físico. E que tudo vai ser controlado por máquinas e por aí vai. Isso vai te fazer pensar, certo? Então você vai começar a pensar, nossa, por conta... E eles começam
dar a opinião dele ou mostrar algo, um debate e por aí vai. E aí você vai começar a refletir aquilo e começar a ter a sua própria opinião daquilo. Por mais que seja embasado no que eles estão falando, você começa a ter aquilo. Mas também vai te estimular a pensar, porque você tá liberando dopamina, você tá liberando essa reação investigativa, você tá liberando esse turbilhão de hormônios dentro do seu corpo. Então isso tudo vai estimular para que você tenha uma ideia espontânea. Então, essa foi a lógica da ideia minha de criar um dispositivo condutor de ideias. Então, faça exercício físico, coloque um podcast ou algo que vai te estimular a pensar. Eu evitaria música. Por quê? Porque a música você tá, talvez ele cantando, às vezes você coloca uma música internacional, você não tá nem prestando, você não sabe nem o que tá cantando na letra, e você só tá ali. Então acho que música, pelo menos comigo, não funciona tanto. Eu prefiro um podcast porque tem pessoas falando e às vezes uma palavra que a pessoa falou que não tem nada a ver com o que ela estava falando me faz ter uma ideia. No caso, hoje eu estava escutando um podcast que não tem nada a ver com esse vídeo. E esse vídeo foi exatamente uma ideia que eu tive correndo na esteira através de um podcast que não tinha nada a ver com isso. Por quê? Porque enquanto eu estava escutando, internamente na minha cabeça eu ia meio que debatendo com ele. E aí, do nada, né? Porque eu estava correndo, eu fiz isso direcionado, mas do nada surgiu uma ideia. E surgiu uma ideia que eu estou te explicando cientificamente como funciona. Por quê? Eu sei que exercício físico libera dopamina em 30 minutos com uma intensidade moderada. E eu também sei que a dopamina liberada estimula essa questão relacionada à ideia. Agora é só eu incorporar esse dispositivo condutor de ideias. Então, para você explodir a sua cabeça de pensamentos, de ideias, vá fazer exercício físico, coloque um podcast que você vai começar a debater. E, milagrosamente, surgirá uma ideia. E faça isso, tenta fazer isso pelo menos umas 3 vezes. Se em uma das vezes der certo, parabéns, não deu certo e é isso aí, vai tentar outra coisa. Mas uma coisa... E uma coisa que eu não falei até agora, e que se você não fizer isso, nada vai funcionar, que é fazer exercício físico. Se você não gosta de fazer exercício físico, não adianta nada, provavelmente você não vai conseguir ter ideia, porque você vai estar, nossa, meu Deus, eu tenho que ir lá treinar para me ter ideia. Aí você vai estar condicionando essa ideia a ter que fazer algo que você não gosta. Então, se você não gosta de fazer exercício físico, eu te convido a ler o meu livro, que chama Como Gostar de Fazer Exercício Físico. E que é um livro que não é nada de milagroso, nada de água para o vinho, Jesus Cristo, nada disso. Mas é um livro que eu trago inúmeras estratégias científicas, como eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo, que pode te ajudar muito a gostar de fazer exercício físico. E aí, a partir do momento em que fazer exercício físico não se torna um martírio, não se torna quase uma agressão ao seu corpo porque você não gosta, você consegue começar a incorporar outras dezenas, centenas de benefícios que o exercício físico traz, como melhorar a criação de ideias. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer o meu livro, link aqui na descrição, dê uma olhada. Se eu fosse você, sendo muito sincero, cara, eu passei 2 anos escrevendo esse livro, não é um livro longo, é um livro muito direto, que, custa menos do que um combo no Mac e vai te trazer muitas reflexões. Posso não mudar a sua vida, mas que eu vou trazer algumas reflexões interessantes para você, eu vou. Então, é isso aí, até e fui!